Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre se Cristo é a palavra ou se a palavra é a Bíblia Sagrada, né? Alguns católicos costumam criticar os evangélicos dizendo que Cristo é a palavra e que a Bíblia Sagrada não é a palavra e que por isso você deveria valorizar a Cristo e não a Bíblia Sagrada. Ora, mas de quem fala a Bíblia Sagrada, senão do próprio Cristo, que é a própria palavra. Mas vamos tirar essa dúvida, porque alguém pode ficar pensando assim: mas a palavra não é as Escrituras, então não devemos colocar as Escrituras em primazia, mas colocar Cristo, né? Mas ora, de quem dizem as Escrituras? O próprio Cristo falou, porque são delas que de mim testificam. O próprio Jesus Cristo falou. Então nós vamos dar uma olhadinha em algumas imagens aqui, em alguns textos, e vamos ver por que tem essa confusão. Por que Cristo é confundido como a palavra, né? E por que dizem que as escrituras não são a palavra, né? Vamos entender isso. Primeiro texto que eu quero mostrar para você, esse texto aqui que está em Mateus 5, 17 e 19, que diz o seguinte: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Bom, como nós vemos aí, Jesus está falando das Escrituras, né? E quando falamos em palavra, falamos propriamente das Escrituras, né? E também podemos falar de Jesus em outro sentido, mas você vai ver que palavra não é a melhor tradução aqui para Jesus, tá? Quando falamos palavra de Deus, estamos nos referindo às Escrituras. E como você vê, Jesus diz que não deve passar nenhum J, nenhum tio da palavra de Deus. Então, se não deve passar nenhum J, nenhum tio, então ele está valorizando muitas escrituras. Então você não pode jamais ignorar as escrituras, como os católicos fazem, ignorando as escrituras em prol, por exemplo, de outro tipo de teologia, em prol de determinado tipo de tradição ou coisa semelhante. E coisas que não são adequadas, inclusive, e que até contradizem as escrituras. Outro texto que eu quero mostrar para você, ele está também aqui em João 1, de 1 a 4. Aqui é onde talvez ocorra um pouco mais de problema, onde eles estejam fazendo confusão, até porque os católicos são muito apegados à filosofia, né, e pouco à Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, de 1 a 4. O que esse texto nos ensina? Diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo especificamente, ele tem uma conotação um tanto quanto filosófica, digamos assim. Por que é um tanto quanto filosófica? Porque esse texto fala da palavra logos. E logos, dentro da filosofia grega, remetia a um certo tipo de ordem, de razão, de lógica presente no universo. A razão das coisas existirem. Então, logos pode ser traduzido por palavra. Mas nessa versão, inclusive, que eu botei para você, ela traduz por verbo, que acho muito mais apropriada do que simplesmente palavra. Porque não é só palavra no sentido de uma coisa escrita que fala, né? Mas verbo é uma palavra que é ação ao mesmo tempo, né? Então ele pega essa situação onde ele diz assim, aquele logos que vocês acreditam, que a filosofia diz que existe, né? Que a filosofia sabe que existe o início de todas as coisas, aquele logos, aquela principal razão de tudo é Jesus Cristo. É isso que João está dizendo aqui, porque ele está escrevendo para gentios que não eram judeus. Então ele está usando a linguagem para essas pessoas. O Evangelho de João foi escrito para não judeus.
Sendo assim, ele está dizendo: vocês sabem que existe uma ordem principal, vocês sabem que existe um ponto inicial, vocês sabem que existe um Deus inicial, um Deus único, e esse Deus é Jesus Cristo. Essa palavra que vocês procuram é Jesus Cristo. Esse logos, esse verbo, que é a melhor tradução, é Jesus Cristo. É isso que João está dizendo. Mas agora, dizer que Jesus Cristo é o logos, né? Ou melhor, é a palavra, ou é o verbo, não significa dizer que a Bíblia não deva ser estudada porque Jesus é a palavra, porque é outra coisa. Uma coisa é a palavra em sentido de ser a razão de existir das coisas, e outra coisa é a palavra escrita, a palavra revelada. Tanto é que o Logos, ele pode ser percebido até sem uma revelação escrita. O Logos pode ser percebido pelos índios sem nunca terem ouvido falar de Jesus, olhando para a natureza. Olhou para a natureza, você vê o Logos, né? A palavra revelada de Deus, a revelação natural de Deus. Então, você pensar que, por Cristo ser a palavra, Cristo ser a essência de todas as coisas que existem, né? De Cristo ser o próprio Deus, você negar a natureza das Escrituras é ridículo. Porque lembra que eu mostrei para você aquele versículo que está aqui? Que não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, nem, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Jesus não veio acabar com os mandamentos. Jesus não veio acabar com as Escrituras. Ao contrário, Jesus veio cumprir as Escrituras. E quando usamos as Escrituras como um termo de palavra, né? Essa palavra também significa na palavra escrita. Então, uma coisa não anula a outra. Palavra é um sinônimo de escritura também, assim como palavra, no sentido de razão de todas as coisas, é Cristo. Ora, se fosse somente necessária a palavra do logos, da razão filosófica, então automaticamente não seriam necessárias as escrituras. E automaticamente não sendo necessárias as escrituras, ninguém precisaria de igreja, porque não precisaria que ninguém pregasse, bastava apenas olhar para o Logos. Então não faz o menor sentido a alegação de que alguns padres costumam fazer. E vamos dar mais uma olhadinha? Já vimos aqui que Jesus não veio abrogar, que Jesus era o verbo nesse sentido, né? E ele diz o seguinte ainda, que a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O que ele está dizendo aqui? A palavra do Senhor está em 1 Pedro de 1:25. A palavra do Senhor se confunde tanto com o próprio Cristo, né, que é ensinado, quanto também a palavra de Deus escrita, quanto às Escrituras, o cumprimento das Escrituras. Ou seja, uma coisa não se separa da outra. Você não pode separar Cristo como palavra, como verbo, como logos, como razão da existência e separá-lo da palavra de Deus, porque vai faltar alguma coisa para manter a lógica das coisas. Ora, se você separa Cristo como palavra, como lógica, como essência, separa de sua explicação, de sua revelação divina ao homem, que é a palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, você automaticamente está tirando dessa pessoa a possibilidade de conhecer ao Deus verdadeiro. Portanto, por isso nós não diferenciamos tanto essa questão de palavra, porque estão intimamente ligadas. Mas ao passo que para o catolicismo, como está ligado muito ao ramo da filosofia, a religião católica não sobrevive sem filosofia, mas sobrevive sem Bíblia, né? Então, por isso, às vezes, que eles atacam para esse caminho, porque eles preferem chamar para a filosofia, porque eles só querem a filosofia, mas não podem sobreviver sem filosofia, e preterem literalmente as Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras, para o catolicismo, em sua estrutura, não garante a sua existência. Por incrível que pareça, não garante a sua existência. O que garante a existência do catolicismo, na forma como ele é a filosofia. Quando eles abandonarem o apego extremado à filosofia e forem buscar as escrituras, aí sim eles começarão a ser uma igreja mais adequada, uma igreja verdadeira, né, digamos assim, né? Mas enquanto forem uma igreja voltada para a filosofia, eles não vão conseguir compreender
que as Escrituras são fundamentais e são parte integrante da revelação de quem Cristo é. Cristo é a palavra, e como palavra, ele se revelou em palavra. Por isso que as Escrituras são a revelação de Cristo e devemos seguir as Escrituras, sabendo que Jesus não veio abrogar a palavra, mas ele veio cumpri-la. E se ele veio cumprir, você tem que cumprir a palavra de Deus também como servo de Deus. Que Deus abençoe e rique abundantemente.